Um levantamento feito pelo jornal O Globo, com base na Lei de Acesso à Informação e publicado na edição desse domingo, revela que 102 dos 286 assessores nomeados para os gabinetes de Jair Bolsonaro e dos 3 filhos do presidente desde o ano de 1991 têm algum parentesco ou relação familiar entre si. Só da família Bolsonaro são 22. Em vários casos, há indícios de que as pessoas empregadas não exerceram as funções para as quais foram nomeadas. A matéria foi publicada no jornal O Globo deste domingo. O primeiro caso revelado pela imprensa foi o da família do policial militar da reserva, Fabrício Queiroz. O ex-assessor emplacou 7 parentes nos gabinetes de Flávio, Carlos e Jair Bolsonaro desde 2006. Uma ex-cunhada de Queiroz também foi empregada. O atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio Francisco de Oliveira, também teve 3 parentes empregados nos gabinetes dos Bolsonaro entre 2001 e 2015. A tia do ministro, Márcia Salgado de Oliveira, estava nos registros da Assembleia Legislativa do Rio como funcionária de Flávio Bolsonaro de 2003 até fevereiro desse ano. Mas, em um processo judicial que ela moveu contra uma empresa de telefonia, Márcia informou que sua ocupação era do lar. Em 16 anos, Márcia Oliveira nunca teve crachá emitido pela Alerj. Em todo o período, ela recebeu um salário bruto médio de R$ 7.300. Ao longo de quase 30 anos, a família Bolsonaro teve 22 integrantes nomeados nos 4 gabinetes. Um deles foi João Garcia Braga, o ex-sogro de Jair Bolsonaro e avô dos 3 filhos mais velhos do presidente. Braga constou como assessor do então deputado entre fevereiro e novembro de 1991. Depois foi nomeado por Flávio Bolsonaro na Alerj, onde ficou de 2003 a 2007. O salário bruto médio de Braga foi de R$ 9.700. Químico aposentado, ex-sogro de Jair Bolsonaro, nunca teve crachá funcional da Alerj e mora em Resende, no sul do estado do Rio, pelo menos desde o fim dos anos 60. A matéria afirma ainda que uma das funcionárias mais antigas do gabinete de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, não é conhecida onde deveria trabalhar. Regina Célia Sobral Fernandes foi nomeada em 1º de abril de 2001 e é mulher de Jorge Luiz Fernandes, chefe de gabinete do vereador. Ela foi procurada pelo jornal O Globo na Câmara e um funcionário disse não conhecer nenhuma Regina. O salário bruto médio de Regina, desde 2001, é de R$ 7.400. Antes de ser nomeado no gabinete de Carlos Bolsonaro, o marido de Regina trabalhava como assessor de Jair Bolsonaro em Brasília, quando o atual presidente ainda era deputado federal. Lá, Jorge Luiz Fernandes foi nomeado junto com outros 2 parentes, o cunhado, Carlos Alberto Sobral Fernandes, e a ex-cunhada, Maria Janice Andrade Franco. Dos 286 funcionários identificados pela reportagem do jornal O Globo, 64 tiveram sigilo quebrado a pedido do Ministério Público do Rio na investigação sobre a suposta prática da rachadinha, que é a apropriação de parte do salário dos funcionários no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerj. No fim do ano passado, o COAF apontou movimentação atípica de R$ 1.200.000 nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, entre 2016 e 2017. Em outro relatório, o COAF também identificou depósitos fracionados em dinheiro em um período de 1 mês, que somam cerca de R$ 96.000 na conta de Flávio. No mês passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu liminar suspendendo as investigações baseadas em compartilhamento de dados do COAF, sem prévia autorização judicial. A defesa de Fabrício Queiroz afirmou que todas as perguntas relacionadas à investigação do Ministério Público do Rio já foram respondidas e que, no momento processual adequado, prestará todas as demais informações. Por telefone, Márcia Salgado diz, num primeiro momento, que nunca trabalhou na Alerj. Depois da reportagem citar seu nome completo e ser perguntada se trabalhou para Flávio Bolsonaro, ela diz que a ligação foi feita para a pessoa errada.
João Garcia Braga foi questionado pelo jornal O Globo 2 vezes. A primeira vez, em frente à sua casa. Braga diz que não queria comentar o assunto. Depois, procurado por telefone, voltou a falar que não iria se manifestar. Regina Célia Sobral Fernandes foi procurada 2 vezes por telefone pelo jornal O Globo. Ela não quis responder aos questionamentos e encerrou a ligação. A assessoria do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, não retornou aos questionamentos do jornal. O vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro foram procurados por meio de suas assessorias desde a semana passada, mas até o momento não responderam. O Globo também procurou o Palácio do Planalto, que informou que não comentaria o assunto. Bem, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre as afirmações do jornal O Globo hoje de manhã, na saída do Palácio da Alvorada. Ele diz que já empregou parentes no gabinete, mas no passado, e afirmou ainda que não considera nepotismo. Eu já botei no meu gabinete parentes, já botei no passado, sim, antes da decisão que nepotismo seria crime. Qual o problema? Olha, eu parto do princípio que se eu indicar um filho meu, como já indiquei, já trabalhou no passado na liderança do partido, não é nepotismo, pô, ele tinha competência para isso, fez seu trabalho. Bolsonaro falou também sobre a indicação do filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro ainda precisa passar por uma sabatina no Senado e o nome dele tem que ser aprovado pelos parlamentares. Sim, o Senado pode barrar meu filho, sim. Agora imagine que no dia seguinte eu demito, o Ernesto Araújo bote meu filho no Ministério das Relações Exteriores. Ele não vai ser o embaixador, ele vai comandar entre embaixadores e agregados 200 mundo afora. E daí? Alguém vai tirar meu filho de lá?